Bom dia para todas as turmas aí, como é que vocês estão, beleza? Beleza, gente. Seguindo nossos conteúdos, né? A gente vem aí trabalhando a região sul do Brasil. Agora nós vamos para a quinta aula da região sul do Brasil, beleza? Na quarta aula a gente tinha parado aqui, não foi? Causas da imigração sulista. Gente, antes de seguir, todo mundo sabe o que é imigração? Qual a diferença de imigração para emigração? Esse é um assunto bem comum aqui na nossa conversa. E uma revisão, né? Imigração, gente, a gente até falou disso quando a gente discutiu população brasileira, lá no primeiro trimestre, não foi? Né? Então, imigração é a chegada de pessoas de outros lugares, né? E a gente falou disso na aula passada na região sul. A região sul recebeu, durante o final do século XIX e início do século XX, né, a chegada de muitos imigrantes, principalmente imigrantes europeus, não foi? Mas agora, na segunda metade do século XX, vamos colocar assim, décadas de 60, 70 em diante, a região sul, ela na verdade teve um processo de emigração. E o que é emigração? Emigração é saída, né? Então, vários sulistas saindo da região sul e indo para outras regiões do Brasil, né? É aí que eu parei na aula passada, não foi? Beleza. Então, para você entender esse movimento populacional, você tem que saber as causas, ou seja, por que os sulistas estão num processo de emigração. Vamos entender então. A primeira causa é o seguinte: a região sul está passando por um processo de modernização na lavoura. Esse processo ele já começou e está em curso, né? Está acontecendo. Ou seja, muitos latifundiários. E os latifundiários estão comprando as terras dos pequenos produtores. Entendeu? Então os pequenos produtores vendem as terras aos latifundiários da região sul e compram com esse dinheiro terras em outras regiões, né? Então essa é uma causa. A modernização, a expansão dos latifúndios, do agronegócio. Em que região, pessoal? Na região sul. Entre aspas, expulsando. A palavra expulsando não é no sentido de forçar eles a sair, mas eles estão comprando as terras, né, desses pequenos produtores. Os latifundiários estão fazendo isso. Beleza. Além disso, há um processo interessante. Na região, especialmente duas regiões, centro-oeste e norte, a disponibilidade, a oferta de terras. São regiões muito extensas, né, de grande território e com muita disponibilidade de terras. E detalhe, pessoal, além dessa disponibilidade, as terras são baratas, terras a preços mais baixos, tranquilo? Então o sulista, ele faz o quê? A terra na região sul não é tão barata, pelo contrário, ela já foi valorizada, é uma região que teve uma ocupação, né, muito intensa aí durante o século XX. Então é uma terra que tem um valor maior. Então o pequeno produtor sulista vende a terra dele para o latifundiário num preço mais elevado e compra a terra barata, especialmente aonde? Centro-oeste e norte, né? Então essa diferença de valorização das terras entre as regiões brasileiras motiva o processo de emigração sulista. Então o sulista, o pequeno produtor, vende a terra dele mais cara para o latifundiário, na região sul, e compra a terra barata aonde, pessoal? No centro-oeste e no norte, beleza? Né? Além disso, o governo também vê isso com bons olhos, porque o governo está praticando uma política de desconcentração, ok? O que é isso? É você estimular a ocupação de áreas de interior, exatamente aonde? Região centro-oeste e norte. Beleza? Então isso está acontecendo. E a partir ali da década de 60 e 70, segunda metade do século XX, a região sul então vem vivendo esse processo. Tranquilo? Imigração sulista. Beleza. Nesse contexto de saída de sulistas, a gente vai aprender um termo novo aqui, um conceito novo, chamado de os brasiguaios. Brasiguaios. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. É uma expressão que vira e mexe é usada, né? Até mesmo por jornais, revistas, enfim, de vez em quando eles usam esse termo brasiguaio. O que significa esse termo, gente? Brasiguaios. São brasileiros que estão trabalhando, vivendo no Paraguai. Paraguai, que é um país vizinho nosso, né?
vizinho da região sul também, concorda? A região sul faz fronteira com o Paraguai. Então são brasileiros que estão vivendo, estão trabalhando no Paraguai. Tranquilo? E que brasileiros são esses? Na sua maioria, turmas do 7º ano, na sua maioria são sulistas. Lembra que a gente falou agora do processo de emigração dos sulistas? Não é? Então, um dos destinos dos sulistas, além da região centro-oeste e da região norte, é o Paraguai. Sim, o Paraguai. O Paraguai que é um país vizinho, pertinho da região sul. Aliás, gente, pensa bem. Para o sulista, é mais fácil ir para o Paraguai do que ir para o norte do Brasil. Concordam comigo? Pensando aí na questão das distâncias, não é verdade? Não é mais fácil o sulista ir para o Paraguai? É mais perto, né? Então, muitos sulistas fizeram esse caminho, né? Não só indo para centro-oeste e para o norte, mas também para onde? Para o Paraguai, tá? Especialmente nessa época, tá, gente? Década de 70, 80 e 90, beleza? Buscavam terras e oportunidades no Paraguai, tranquilo? Existem alguns motivos que vão explicar a ida de sulistas para o Paraguai, né? A gente até já discutiu alguns, vamos lá. O governo paraguaio está incentivando, o governo paraguaio não é que está incentivando, ele incentivou, né? Durante essa época, o Paraguai queria que os brasileiros fossem para lá. Por que o Paraguai queria? Porque o Paraguai não tinha uma agricultura muito desenvolvida, não tinha uma agropecuária muito desenvolvida, né? E a chegada dos sulistas representava um maior ganho na produção agrícola, né? Porque os sulistas chegavam com mais preparo, com mais conhecimento, né? E com capacidade de investimento. Então, o governo paraguaio achou isso uma boa ideia e criou facilidades para os sulistas chegarem no Paraguai nessa época, beleza, turma? Tá? E olha que interessante, no Paraguai as terras também estavam bem mais baratas, né? Também estavam bem mais baratas. Mais ou menos na mesma lógica que a gente falou agora em relação ao centro-oeste e norte. E a questão dos latifúndios, né? Da modernização, da mecanização da lavoura na região sul. Então isso tudo fez um grupo grande de sulistas irem para o Paraguai. Aproximadamente 200 mil sulistas. O que é um número expressivo, né? Em 30 anos, vamos colocar assim. E aí, pessoal? E aí? Os sulistas estão lá no Paraguai, trabalhando, vivendo, todo mundo feliz para sempre? Cara, olha, mudou, tá? Vou falar para vocês que mudou e nós temos vários problemas. Agora nós temos vários problemas. Vamos entender. O movimento agora não é mais de ida. Não é mais de ida para o Paraguai, né? Até a década de 90, de 70 a 90, foi um movimento de ida, né? Agora, o movimento, sabe qual é? É de volta. E por quê? Vamos lá. O Paraguai, vamos lá. O que é o Paraguai, pessoal? O Paraguai é um país desenvolvido ou subdesenvolvido? O Paraguai é um país subdesenvolvido, inclusive com indicadores piores do que o do Brasil. Os problemas no Paraguai são parecidos com o do Brasil, parecidos. O Paraguai tem um desemprego elevado, tudo isso que o Brasil tem, mas eu diria para você que é um pouco pior, tá? Não muito, mas um pouco pior, tá? Então o Paraguai vive uma situação também de crise, ok? O desemprego no Paraguai também está alto, está até um pouco mais alto que no Brasil, ok? E daí, professor? E daí que é o seguinte, vê se vai dar certo. Então os paraguaios dentro do seu país sem emprego e os brasileiros dentro do Paraguai, dono de terra, você acha que essa é uma combinação que vai dar certo? Você acha que isso pode dar algum tipo de problema? É claro que vai, concorda? Os paraguaios iniciaram protestos contra a presença dos brasileiros, porque na visão dos paraguaios eles estavam tomando o emprego dos paraguaios, tomando as terras dos paraguaios. Esse foi o sentimento da população paraguaia. Não de todo mundo, obviamente, mas especialmente da população rural, né? E aí a pressão ao governo paraguaio começou a aumentar. E o governo paraguaio começou a mudar, gente, a forma com que ele lidava com essa situação. Aquilo que antes ele apoiava, né? Tinha lá incentivos do governo paraguaio, hoje ele faz o contrário, ele dificulta, ele coloca dificuldade burocrática, ou seja, muito difícil legalizar as terras, né? Há pressões
de agricultores paraguaios, né? Para que os brasileiros desocupem essas áreas. Então a situação está complicada. Inclusive, gente, já até com algumas situações de violência, de conflitos, né? E esses brasileiros que estão no Paraguai se veem meio que desprotegidos. Por quê? Porque o governo brasileiro não está fazendo nenhuma ação para proteger eles, né? Então a situação não está muito fácil não, né? Aqui você vê uma faixa aqui, ó, dos brasiguaios que foram expulsos no Paraguai e que, digamos, são esquecidos pelo Brasil, ou seja, não há nenhum tipo de suporte do governo brasileiro para essas populações de brasiguaios, né? Então, muitas vezes, eles fogem de volta para o Brasil. Por quê? Porque estão com medo de serem atacados, enfim, de sofrer algum tipo de violência dos paraguaios. A situação não está boa, não está boa. Aqui você vai ver, ó, o pessoal, ó, a bandeira brasileira sendo queimada na fronteira com o Paraguai, quer dizer, é uma situação de conflito, beleza? O governo paraguai já definiu que vai defender os paraguaios. O nosso governo ainda olha essa situação de uma maneira mais distante, ok? Sem uma atuação mais concreta, beleza? Então essa é a situação dos brasiguaios, tranquilo? Esse conteúdo, pessoal, dos brasiguaios, ele não está no nosso livro, tá? Eu estou complementando, beleza? Eu estou complementando, então é importante a gente saber disso, tranquilo? Galera, economia da região sul. A economia da região sul, a gente vai falar dela agora e eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz nas outras regiões. Eu vou dividir essa economia em setores, né? Em setores econômicos. A gente vai falar de características gerais primeiro aqui, né? A gente vai dar uma pincelada nas características gerais. A gente fala do Mercosul também um pouquinho, mas eu vou dividir naqueles 3 setores que a gente aprendeu, né? O primário, o secundário e o terciário, tranquilo? Então a gente vai estudar a economia da região sul dessa forma, beleza? Mas esse assunto é um assunto para a nossa próxima aula, beleza? Então, a nossa próxima aula, nós vamos trabalhar economia da região sul, tranquilo? Beleza? Então, gente, estou me despedindo. Abração para vocês. Nos vemos novamente na próxima aula da região sul. Até mais!